Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Plano de estudo tutorado do 6º ano do ensino fundamental, volume 3, 2021. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Essa pergunta aí, né? English Weeks 1 and 2. Estamos semana 1 e 2 do PET 3, componente curricular. Língua inglesa, ano de escolaridade. 6º ano, nome da escola, Escola Estadual Professor Francisco Dias, pages 120 to 122. 120 to 122, né? Esses números separados a gente vai falar com mesmo, a gente vai falar assim, ó, 1, 2, 0, 1, 2, 2, mas 100, 100, né? 20 é o 20, 22, né? É o 22, 122. Na semana 3, então, nós temos estratégias de leitura, práticas de leitura e fruição, então nós temos um texto, né? Nós vamos fazer uma leitura. Os conteúdos relacionados são nouns, substantivos, né? São substantivos, gato, cachorro, casa, mesa, né? São nomes de coisas, né? Então, por isso que a palavra é até nouns em inglês, né? Até parece com português. Plural irregular, né? Irregular plural, porque o plural em inglês é muito parecido com o português na maioria das palavras. A gente vai só colocar um S no final. Então, se eu falar, por exemplo, book, books, vou só colocar o S no final de livro, né? Table vira tables, né? Vou só colocar o S no final da palavra table, da palavra mesa, e a gente vai ter o plural. Mas alguns plurais são irregulares. E prática de vocabulário, interdisciplinaridade com ensino religioso, né? O assunto aqui é sobre tolerância. E o tema é Education for All, educação para todos, Education for All. Nesta semana vamos aprender um pouco sobre Malala Yousafzai, praticar substantivos e o plural irregular deles. Você também irá praticar leitura e interpretação em inglês dentro desse contexto estudando. Então a gente tem um link aqui para saber mais sobre a Malala. Quem é Malala? Né? A Malala é essa aqui, né? Ela é uma ativista paquistanesa, né? A gente vai ler mais sobre ela aqui, ó. Read about Malala Yousafzai and answer the questions. Atividade em inglês, verbos, né? Então a gente fala um pouquinho sobre verbos também. Ela é uma ativista paquistanesa. O que é uma ativista? Sabe o que é uma ativista? Uma ativista é uma pessoa que luta para defender uma causa específica, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha pela preservação do meio ambiente, ecologia, né? Essa pessoa é um ativista, né? Ou uma ativista, né? Ela é uma ativista que luta em defesa de alguma coisa, né? Ela protesta em defesa de alguma coisa. O que é essa coisa? Né? Olha só, vamos olhar pela frase dela aqui em inglês, ó. One child, one teacher, one book and one pen can change the world, né? Vamos pegar as palavras que a gente conhece, né? One, né? Olha só, tá repetindo, são coisas então, né? A gente tá contando coisas. O que a gente tá contando? Ó? One child, uma criança, né? One teacher, que teacher? Eu, né? Teacher, professor, né? Ou professora, one teacher, né? Um professor. Uma criança, um professor. O que mais que deve ter, né? Se tem uma criança, um professor, tem o que mais? Ó, one book, né? Um livro. Ó. And one pen, né? Pen, vocês conhecem, né? O que? Caneta, né? Então, uma criança, um professor, um livro e uma caneta, né? O que essas coisas podem fazer? Né? Uma criança, um professor, um livro e uma caneta. O que essas coisas podem fazer? And change the world. Podem mudar o quê? O mundo. Can change, podem mudar. Can change the world. O mundo. Né? Olha que mensagem legal. Então, one child, one teacher, one book and one pen can change the world. Uma criança, um professor, um livro, uma caneta podem mudar o mundo. Né? Então, ela é uma ativista em relação ao quê? Você pode falar que é uma ativista em relação ao quê? Ela está falando de ecologia aqui, né? Ela está falando de direitos humanos, um pouquinho, né, em relação a direitos humanos, né, de certa forma. Mas o que é a principal mensagem disso aqui? A importância de quê? Dos transportes, né?
É dos transportes? É sobre o que ela está falando? Sobre educação, né? Ela é uma ativista da educação, né? Ela defende a educação. Né? Uma criança, um professor, um livro, uma caneta podem mudar um mundo, então é a importância da educação que a Malala defende. Né? Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né? Então tem a ver, né? Paz e educação são duas coisas que têm muito a ver, né? Pessoas educadas não praticam atos contra a paz, geralmente, né? Em 2014, por seu engajamento na luta pelos direitos das meninas e mulheres à educação. Ah, tá aí. Os direitos à educação. Né? Então vamos fazer a leitura aqui das atividades. Write yes or no. Então a gente vai responder escrevendo yes or no. Write yes or no. Escreva sim ou não. Então as perguntas, estamos aqui, ó. Is Malala activist? Unactivist, tá? Faltou uma palavrinha aqui, na verdade. Então, tá aqui, ó. Malala, uma ativista. Ela é uma ativista. Is Malala an activist? Yes or no? Is she helping children? Is she helping children? Help, palavra o quê? Ajuda, né? E children a gente viu que é o plural de child. Child, a palavra child, eu falei com vocês que é o quê? Uma criança. Então, children, a gente vai colocar esse R aqui. Então, é uma coisa que a gente tem que memorizar, né? Porque é um plural irregular. Então, a gente vai ter children. Então, quer dizer, crianças. Né? Ela está ajudando crianças. Não. Is she American? American aqui seria maiúsculo, né? American, o A maiúsculo ali. Is she American? Porque qualquer nacionalidade, a primeira letrinha vai ser maiúscula, né? Is she American? Yes or no? Ela é dos Estados Unidos? Ela é americana? Né? Is she a teacher? Yes or no? Ela é uma professora? Sim ou não? Responder isso aí. Na visão de Malala, o que poderia mudar o mundo? O que é capaz de mudar o mundo? Quais são as coisas que são capazes de mudar o mundo? Ou qual que é a coisa? Né? Essas coisas são diferentes aspectos de uma só coisa. O que pode mudar o mundo? Vocês vão explicar aqui, com as suas próprias palavras. Podem explicar em português, tá? 3. Children é o plural de child, né? O que eu falei lá, criança. Então, children seria crianças, né? Irregular, ou seja, não leva o S no final da palavra. A maioria das palavras em inglês, como eu disse, tem o S para mostrar que é plural. Algumas, que são casos dessas aqui, por exemplo, não tem. Pesquise e escreva o plural das palavras abaixo. Como é que vocês vão pesquisar? Vão pegar o dicionário, olhar o significado dessas palavrinhas aqui, né? E vocês podem olhar também no Google, é claro, olhar no Google Tradutor, né? E aí, geralmente mostra a palavrinha e o plural junto. Né? A palavrinha e o plural dela junto. Né? Então, por exemplo, essa aqui, ó, man. Vamos fazer essa aqui juntos? Né? Essa aqui é man. Apagar essa aqui que ficou para trás. Apaga. Então, o plural de man é o quê? Né? A gente tem que memorizar, não tem jeito. Plural de man é man. Esse é o plural. A letra de vocês vai ficar melhor que a minha, né? Man, plural man. Como é que eu sei? Eu memorizei isso aqui. Não tem jeito. Essas palavrinhas a gente vai ter que memorizar o plural delas. Não tem uma regra, por isso que é irregular. Né? A regra é colocar o S na maioria das palavras, mas essas aqui a gente não vai fazer isso. Tem uma palavra errada aqui, na verdade, ó. Essa aqui, ó, woman, a gente tem um O aqui, tá? Corrige aí no patch de vocês. Né? Vai ser assim, ó, woman. Tá? Não procura esse sem esse O aqui não, que senão vocês não vão encontrar, não. Um erro de digitação aqui, ó, W-O-M-A-N, né? Woman. Tá? Ok? Aqui, ó.
Retire da fala de Malala o flyer acima, né? Então a gente vai tirar da fala dela, onde eu mostrei para vocês lá, one child, one teacher, one book and one pen can change the world. Retire da fala de Malala no flyer os verbos que aparecem e escreva com a tradução em português. Né? O que são os verbos? Olha só, one child, tem verbo aqui? Não tem. One teacher, tem verbo aqui? Também não. One book, também não tem. Porque é criança. Uma criança, né? É um verbo? Não é. Criança é verbo? Não é. Porque criança faz ação, criança não é a própria ação. Né? Verbos são ações, geralmente, né? A maioria dos verbos. Alguns são estados, mas para pensar num verbo, a maneira mais fácil de pensar é pensar assim, uma coisa que dá para fazer, que é possível fazer. Né? Pular é um verbo, né? Dormir é um verbo. Né? Agora, parede não é um verbo. Né? Parede não é uma ação. Né? A parede é feita, né? Claro, mas a parede não é uma ação. Né? Fazer paredes é uma ação. Né? Agora, a própria parede não é uma ação. Então a gente tem aqui, ó, one teacher, um professor, um livro, uma caneta, can change the world. Então, eu posso dizer que tem um verbo aqui só. Tá? Vou encontrar qual que é. One não é verbo, os substantivos não são verbos, né? Então vocês vão encontrar o que é o verbo nessa palhinha dela aqui. Tá? Tem um verbo e a gente vai colocar a tradução dele em português aqui. Ok? See you next week. Bye bye.